Olá, eu me chamo Helena, sou estudante de medicina, mas antes de tudo sou alguém que realizou o Enem de 2009 a 2012 e obtive notas excelentes na redação. Em 2009 tirei 825, em 2010 alcancei 875 pontos, em 2011 tirei a nota máxima, que seriam 1.000 pontos, e em 2012 pontuei 900 na redação. Mas por que eu estou te falando das minhas notas quanto à redação do Enem? É para que justamente vocês que me ouvem criem determinada confiança nas dicas que darei, porque me fizeram obter o sucesso na hora da escrita. E hoje você terá a oportunidade de descobrir como eu cheguei a estas notas, que permitiram a minha aprovação em medicina, e o que você pode fazer para obter excelentes resultados na redação. Em primeiro lugar, gostaria de deixar uma mensagem aos que me escutam. Essa visão de alguns professores de cursinho ou de vestibular ou professores voltados ao Enem de que a redação é um momento de pavor e de que você tem de se preocupar com pontuação e gramática, sim, você tem de se preocupar, contudo você não precisa se bitolar de tal forma que aprisione a sua criatividade. Você deve estar pensando, mas como fazer isso? Como liberar a criatividade e trazer algo novo para o Enem? Bom, eu não estou falando aqui de dar uma receita de miojo, que é o que vocês devem ter visto já na mídia. Estou falando de trazer coisas do dia a dia para dentro da sua redação. Até porque vale ressaltar com muita ênfase. O Enem não quer um exímio escritor. Ele quer alguém que tenha objetividade na hora da escrita, que denote a sua visão de mundo com clareza e que ao final da redação dê uma proposta de solução à temática abordada. E para te mostrar que meu método realmente gera resultados e que não aconteceu somente comigo, quero te mostrar o resultado de outras pessoas as quais já me seguiram. Vejam o caso da Bia Kozer. Nossa, obrigada! Farei o Enem na Unisul nesse fim de semana. Essas dicas me deixaram muito mais segura. Valeu mesmo! Já agora o caso do Eurilson. 15 minutos e aprendi mais que em 3 anos. Valeu! O método já trouxe tantos resultados que fui convidada a dar entrevistas para vários jornais, como o 0 Hora do Rio Grande do Sul e o A Notícia de Santa Catarina. Também palestrei em cursinhos e hoje esse método é utilizado por cursinhos e professores de vários estados do país. Agora quero te contar rapidinho um pouco da minha história. A paixão pela escrita começou cedo em minha vida. Já no ensino fundamental, adorava colocar meus sentimentos em palavras e possuía uma caderneta na qual anotava todas as frases que julgava interessante das leituras que realizava. Participei de inúmeros concursos culturais, o primeiro deles com apenas 10 anos, e em algum deles saí vitoriosa, enchendo meus pais de orgulho. Mais à frente no tempo, ao me decidir de fato pela medicina, sabia que, mesmo em face de uma prática de escrita frequente, muito havia de ser aperfeiçoado em meus escritos para alcançar o desempenho necessário na redação do vestibular. Não fazia ideia de como alcançar o êxito nessa tarefa, contudo tinha discernimento de que a ferramenta necessária para isso haveria de ser obtida por eu mesma, através de bastante empenho. Ao realizar as primeiras provas de vestibular, no segundo ano de ensino médio, percebi o quão decisivo é o desempenho na prova de redação. Vi que poderia ir muito bem nas provas objetivas, arrasar se houvesse etapas descritivas, porém, caso a minha escrita fosse deficiente, game over, não seria possível obter sucesso em meu objetivo. Notei a necessidade de se traçar uma estratégia para a melhoria da tarefa. Sendo assim, passei a ver o mundo dos estudos com outros olhos. Tudo passou a ser motivo de ideias para a redação. Nas aulas das outras matérias, apesar de eu estar focada, minha mente alertava. Isso poderia ser usado em sua redação. Nas leituras literárias, o caderninho especial estava sempre ao lado, para ser preenchido com frases as quais pudessem me auxiliar em futuras redações. E toda semana obrigava-me a escrever sobre algum tema que pensasse ser importante.
Passei a me entregar às palavras. Minha cabeça girava em torno do objetivo. No cursinho, assistia às aulas do período matutino, estudava no vespertino e, pela noite, pedia autorização do professor para participar das aulas de atualidades e de filosofia. Nas de filosofia, especialmente, o caderninho ia junto. Anotava nele tudo aquilo que acendesse uma lâmpada nas ideias. Também nas aulas de português, eu procurava imaginar os novos aprendizados na produção textual, onde, como e por que tal regra deveria ser utilizada. Confesso que até a própria matemática instigava minha mente a produzir textos. Uma tempestade de projetos passou a compor meus pensamentos. Para tornar tudo mais agradável, eu iniciei também o autoconhecimento. Descobri que tudo ficava mais leve se eu produzisse ao ouvir uma boa música clássica e estivesse no local arejado. E outro ponto que aprendi a lidar foi com as críticas. Passei a me interessar mais por tudo que tivessem a dizer sobre minhas redações e, após assimilar as correções, retratava-as em textos mais elaborados. Com paciência, a redação fora deixando de ser um mistério. Comecei a construir o todo com mais segurança e a entender meus erros e acertos. Mas, apesar de muito engajada, algo conseguia me atingir de forma a desestruturar por vezes minha autoestima. As influências negativas, o peso da cobrança familiar por passar no vestibular. Eram tios, primos e até amigos a dizer: "Sua prima já passou. Fulano já está na faculdade." E pai e mãe a questionar: "Será que é isso mesmo? Não seria melhor tentar outra coisa? Quem sabe trabalhar?" Tive a percepção de que meu psicológico estava a preponderar sobre o conhecimento, e aquilo estava errado. Precisava mudar ou tudo ficaria pelo caminho, até mesmo eu e meus sonhos. Então, por incrível que pareça, mais uma vez a força das palavras em minha vida. Entendi que tudo ficava melhor quando despejados os sentimentos em poemas. Nessa época de cursinho, eliminei qualquer negativismo através do exercício da escrita. Se alguém me atingisse com colocações ruins, eu aplicava o método leminskiano, num ouvido escrita entrada, no outro saída, e escrevia sobre o meu sentimento acerca das situações. A palavra escrita remediava a palavra dita. Aí veio também a internalização de uma verdade soberana. Enxerguei que poderia colocar muito do meu universo particular, em cada texto. Então passei a escrever com o uso de argumentos que fizessem parte de meus estudos, leituras, gostos musicais e preferências. Com cautela nessa prática, pude passar a me divertir na hora da redação e o que havia de ruim foi superado pela percepção de que escrever não era um fardo a se carregar, mas um instrumento o qual, com singularidade, seria as rédeas do sucesso. E realmente eu estava certa. Antes de alcançar a nota máxima, eu já fora reconhecida por todo esse trabalho. Fui convidada a escrever o prefácio de 2 livros e ainda ganhei um concurso cultural que envolvia como tema o Enem. Em 4 anos seguidos, tirei mais de 800 pontos na redação do Enem. Num desses, inclusive, alcancei os tão almejados 1000 pontos e em outros 3 vestibulares gabaritei a redação. Não era por acaso. Havia desvendado o verdadeiro método para construir um texto exemplar. E agora tenho a oportunidade única de dividir com vocês cada passo da fórmula da redação nota 1000. Ajudarei vocês a argumentar melhor na redação. Eu, por exemplo, gostava e gosto muito da parte da música popular brasileira e do rock nacional. Por algum tempo eu pensei por que não poderia colocar isso dentro do meu texto. E cheguei à conclusão de que é uma tarefa possível e até enriquece sua redação. Porém, como proceder? Como permitir que esses artifícios adentrem o seu texto? Vamos lá! A primeira dica é sempre se utilizar de estratégias de conteúdo rico. Quer ideias? Chico Buarque, príncipe da música nacional, fez grandes canções com uma temática ampla, as quais podem te auxiliar na hora do dissertar. Cálice, Genio Zeppelin e até a música O Meu Guri. Canções as quais criticam de maneira indireta e sensacional toda a abordagem social brasileira e podem estar presentes em variados temas.
Quer outras sugestões? O uso do rock nacional. Cazuza e Renato Russo, cantores com grandes repertórios no palco. Cazuza com um trecho tão entoado, Ideologia, eu quero uma pra viver, que pode se encaixar em várias propostas. E a própria banda Legião Urbana, que finaliza uma de suas obras com O Brasil é o país do futuro. Essas músicas e tantas outras podem estar na sua escrita e também, por que não, colocar a parte literária em seu texto? A UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, grande universidade, já pediu um livro obrigatório do Jorge Amado, Capitães da Areia. Ao ler a obra, já mentalizei. Vai sair daqui alguma frase a qual irá me auxiliar na redação. E então veio outra sacada, a seguinte parte do livro. Porque a liberdade é como o sol, o bem maior do mundo. Se você pensar um pouco, tal afirmação poderia se remeter ao tema como o da ditadura. Só que não para por aí. Abordagens como a ascensão das mulheres, o caos que se instaura na política nacional e todas as vertentes ideológicas ou novos estilos de vida também se encaixariam para uso dessa alegoria. Afinal, esse trecho do livro enaltece algo comum a várias temáticas importantes, a liberdade. E agora, como encaixar tudo isso em meu texto? Um ótimo caminho consiste em colocar a frase entre aspas. Aproveito para falar, só coloque entre aspas se souber realmente a frase na íntegra. E introduza a frase previamente com termos coesivos como tal como Jorge Amado um dia pontuou, a liberdade que é o bem maior do mundo. E se você não lembra alguma parte da frase, bem, daí basta colocar entre vírgulas e argumentar sobre tudo. Entretanto, cuidado! Apesar de serem estratégias inteligentes e impressionantes, haja com cautela. Use entre 2 a 3 citações no máximo, pois sua redação não pode virar um carnaval. Afora isso tudo, como ter outros argumentos? Como ter ideias no ato de escrever para o Enem? Aí vem mais uma grande dica da aluna nota 1000 que vos fala. Use as próprias matérias do vestibular. Por que não puxar algo da história? Teve um ano que olhei para a folha de redação e pensei, migrações? Poxa, podiam cair tantas coisas e o Enem puxa um tema assim como migração, algo tão inesperado. Respirei fundo e pensei, vamos, Helena, vamos puxar pela memória. Em pouco tempo, vários embasamentos da aula de história vieram ao meu pensamento. Iniciei a introdução com a Lei Eusébio de Queiroz. Se alguém não lembra, é a lei pela qual a Inglaterra pôs fim ao tráfico negreiro, porque ansiava que os negros compusessem a parte consumidora da massa no intuito de se gerar lucros. Em vista dessa lei, no ano de 1850, nosso país iniciou uma ênfase maior à imigração. Bem, a partir desse conhecimento, comecei a introdução, pois já denotei de início ao corretor que havia propriedade em minha fala. Dando continuidade no desenvolvimento, eu lembrava de uma frase que havia lido do ícone Milor Fernandes, a qual dizia: "O Brasil é um país do futuro sempre". Com ela, comecei a criar uma estruturação de texto e mostrei ao corretor que possuía consistência em meu dissertar. Para terminar, como uma última boa surpresa ao corretor, lembrei de outro forte pilar argumentativo qual adveio de minhas aulas de história. O nacionalismo presente em governos como o de Vargas. Fui gerando minha conclusão e as ideias de proposta à resolução da temática surgiram naturalmente. Isso serve para vocês, para que não tenham medo, porque com muito estudo e dedicação tudo será construído. E fora a argumentação, mais dicas para a gente, aluna nota 1000? Sim, tenha cuidados extras em sua redação. Corte a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Lembre que na escrita para o Enem ninguém acha nada, você tem de dar embasamento para a sua fala. Corte os achismos. Sem espaços para eu acho, eu penso, nós devemos. Aproveite também para mostrar que, além de estudar as matérias do cursinho, você está preparado para colocar seu pensamento na escrita. Mostrar todo um panorama, o qual denote que você sabe com o que está a lidar. Além disso tudo, gostaria de frisar para todos. A parte de estrutura física da sua redação também vem a ser muito importante. Sua letra precisa de ser legível. E vamos combinar,
espaçar da margem apenas em início de parágrafo e final, ok? Não existe mais essa de começar um pensamento e parar no meio da linha. Outro ponto, além de respeitar a questão da linha e da margem, centralize seu título. E não esqueça de ler as instruções. Até então, o título no Enem é opcional. Ademais, use períodos curtos. A escrita é feito conversa, necessita de pausas para o correto discernimento. Não faça um parágrafo com apenas uma frase, pois isso seria cair numa cilada. O corretor não entenderia. Sendo assim, use frases curtas e bem pontuadas. Não estenda demais a sua ideia. Afora o que conversamos, tenho mais uma dica em off agora. O Enem sempre coloca uma temática que cutuca o governo. Geralmente, quem vai a favor do governo consegue uma pontuação mais alta. Eu mesma testei isso em minhas redações. Não é uma verdade universal, porém prefiro sempre pecar pelo excesso, por isso prefiro comentar com todos. E uma dica importante. Comece o segundo dia da redação, o segundo dia do Enem pela redação, pois aí você não precisará brigar pelo tempo ao final da prova, ainda mais para uma tarefa tão importante. E para quem ainda está na dúvida se esse método realmente funciona, quero te mostrar mais alguns resultados de pessoas que já me seguiram. Vejam a mensagem do professor Maurício Leopoldo, do Rio Grande do Sul. Oi, Helena, gostei muito das tuas dicas sobre redação. Sou professor de português e utilizei teu testemunho como parte de minha aula. Compactue com a ideia de criação. O mundo precisa de pessoas criativas, com soluções para problemas e não somente de bons escritores. Sou educador no Rio Grande do Sul. Grande abraço e sucesso! Vamos agora a um comentário muito legal do D. Amador. Ele diz assim: participei do Enem no ano de 2013 e tirei 800 na redação. Utilizei grande parte das técnicas que a Helena mencionou, incluindo uma chamada tempestade cerebral, que consiste em fazer, antes da redação, anotações sobre todos os fatos que vieram em sua mente sobre o assunto proposto no tema. Começando pela história, mencione sua realidade, fatos presentes em sua cidade, país e mundo. Depois distribua todos esses fatos em sua redação de forma interligada. Participei de concursos utilizando este método e consegui boas notas em todos. Vale a pena tentar. E estes são apenas alguns dos exemplos das pessoas que seguiram o meu método e exatamente por isso criei o curso online Fórmula Redação Nota 1000. Porque ao longo de todo esse tempo no cursinho, ao perceber toda a luta que tive de enfrentar e ao ver meus amigos e pessoas boas e queridas também nessa trajetória, acabei por fazer um juramento a mim mesma. Ajudaria todos quando descobrisse o método para a vitória. E para mim, a vitória veio por meio da redação. Foi a escrita que me colocou na universidade. Então, nada mais justo que dividir com as pessoas tudo o que desvendei com esses anos de trabalho e empenho nos estudos quanto à produção textual. Quero que todos possam se sentir aptos a escreverem sobre qualquer assunto e sintam, sobretudo, que estão seguros, que confiam em si próprios e que sabem da sua capacidade. Sendo assim, o método da fórmula da redação Nota 1000 foi feito para que qualquer pessoa tenha a oportunidade de buscar os 1000 pontos na redação e alcance, no mínimo, a nota de 800 pontos. Preciso te falar, quando atingi os 1000 pontos, foi uma sensação indescritível. Antes mesmo disso, confesso a vocês que saí incrivelmente satisfeita da prova de redação. Sabia que havia alcançado o meu melhor e a nota seria consequência disso tudo. E mais incrível ainda foi o fato disso ter me possibilitado a oportunidade de hoje ser estudante de medicina, o curso que sempre sonhei. Quero que você também alcance esse nível de satisfação. E agora eu vou te falar sobre o que aborda o método que você vai seguir para alcançar pelo menos 800 pontos na redação. Nesse curso, irei te preparar para tudo que envolve a redação do Enem. Primeiramente, falaremos quanto aos aspectos mais básicos dessa prova que te farão estar apto a recorrer por seus direitos. Você entenderá a importância da sua redação e como usá-la, em que lugares chegar por meio dela. Depois, explicarei a vocês os pequenos detalhes que engrandecerão seus escritos. Estética em redação.
Terá as bases para saber o que fazer até mesmo quando cometeres um erro. Em uma outra esfera, ensinarei a vocês sobre como planejar o seu texto, quais pensamentos ter para montar uma espécie de rotina em seus treinamentos, a qual utilizarás também no dia oficial do Enem. Ademais, vamos compreender as 5 competências do Enem que são base para o corretor julgar suas habilidades. Sabe o que é isso? Não? Fique tranquilo que te explicarei certinho no curso. Outro ponto que esmiuçarei serão os motivos que fizeram a sua redação e como fugir desse problema. Também entenderemos dicas mais gerais, até mesmo como é decidida sua nota caso 2 corretores entrem em conflito. No outro módulo, esse bem divertido, incitarei a mente de vocês a ser criativa. Irei expor estratégias para a argumentação que aposto que você nunca viu por aí. Mostrarei armas que eu mesmo usei e que me foram fiéis escudeiras rumo à pontuação exímia. E assim irás perceber que tu podes se divertir no momento sério e ainda por cima ter plena segurança para exercer essa importante tarefa da redação. Também, além disso tudo, eu te presentearei com uma surpresa final. Corrigirei uma redação própria. Através disso, todas as dicas da Aluno Nota 1000 estarão plenamente exemplificadas e assim você poderá se sentir também o próximo aluno nota máxima na redação do Enem. Agora me diga, você acha que esse curso vale quanto? Bem, eu mesma fiz essa pergunta e por ter levado anos para desenvolver e saber que realmente funciona, cheguei no valor de R$ 197. Porém, como o curso para 2016 está em lançamento, você não irá precisar pagar esse valor. Nem a metade disso. Para ter acesso hoje, imediato, ao Fórmula Redação Nota 1000 e começar hoje mesmo a aumentar suas chances de ser aprovado, você precisará de investir apenas R$ 67. Isso mesmo, R$ 67 ou 7 vezes de R$ 10,55. Agora, não posso te garantir que terá o mesmo preço caso você volte amanhã. Realmente estamos fazendo isso por ser o valor de lançamento. Só para ter uma ideia, uma aula particular minha cobraria muito mais que isso, e você terá acesso a todo esse método que segui passo a passo dentro do curso. E você também não precisará de correr nenhum risco. Bem, como te prometi, um método te possibilitará no mínimo 800 pontos na redação. Na verdade, acredito que conseguirás até mais que isso, mas deixamos isso como uma pontuação mínima e exatamente para mostrar que tudo é sério e confio nisso, você terá a opção de pedir reembolso do valor investido no curso, caso não se sinta satisfeito ou não tire os 800 pontos. Sei que parece loucura te propor isso, mas confio em minha fórmula e por isso sinto-me muito à vontade para acordar isso com você. Sendo assim, se você quer mesmo adquirir o curso pelo preço promocional de R$ 67, terá agora a sua oportunidade. Talvez você gaste esse valor com uma blusa ou algo que não te traz nenhum retorno. Porém, como disse anteriormente, se você voltar amanhã, talvez já tenha voltado o curso para o seu real valor de R$ 197. Olha, você tem agora uma opção muito simples. Opção 1. Não fazer nada, esperar que alguma coisa aconteça por acaso e comece a te colocar na direção correta quanto à redação, o que me parece um pouco improvável, não é mesmo? E opção 2. A opção inteligente. Aplicar esse método testado e comprovado e começar agora mesmo a garantir sua aprovação no vestibular. Tornar-se mais uma das histórias de sucesso do curso. E para ter tudo isso, basta clicar no botão abaixo, aonde irá para a página de inscrição. O pagamento é 100% seguro, através de uma empresa especializada em segurança eletrônica, e por isso você não precisa ter medo. Assim que o pagamento for confirmado pela instituição bancária, um e-mail com as informações de acesso será enviado automaticamente para você. Compras em boleto demoram até 2 dias para serem aprovadas, mas compras feitas com cartão de crédito são aprovadas instantaneamente e você pode acessar o curso agora mesmo. Não importa se você fizer a compra às 3 da madrugada ou domingo pela tarde. O sistema é totalmente automático e irá te enviar as informações de acesso ao curso agora mesmo. Assim que receber os dados para acessar o curso, assista com atenção cada uma das aulas.
porque você irá aprender técnicas que te levarão à redação para a nota máxima, que irão levar a sua redação para outro nível. Você terá acesso ao curso até o final do ano, mesmo após a data do Enem. Poderá durante esse tempo acessar de qualquer lugar, a qualquer hora, assistir os vídeos quantas vezes quiser e não perder o seu acesso. Além disso, quem se inscrever agora ganhará o acesso Master. Com ele você terá acesso aos bônus abaixo. 10 modelos de redação nota 1000, 20 temas prováveis para redação. Aula bônus explicando 3 métodos para aprender o dobro ou mais na metade do tempo com Lucas Marques, criador dos segredos do Enem. Essa oferta poderá acabar a qualquer hora, pois dou suporte a todos os alunos do curso. E como quero manter um nível de excelência, não poderei atender a todas as recorrências dependendo do que aconteça. Então, se for assim, eu vou preferir encerrar as inscrições e manter um alto padrão. Eu acredito em você e confio na qualidade do meu material, e sei que juntos nós somos capazes de realizar seu desejo de ser aprovado no curso que tanto sonho. Invista em você mesmo e adquira agora meu curso em vídeo, Fórmula Redação Nota 1000. Tenho certeza de que você gasta R$ 67 com coisas que não te trazem nenhum retorno. Que tal dessa vez gastar R$ 67 com um curso que te ajudará a realizar seu sonho de entrar em uma universidade federal, podendo te salvar um ano ou mais de estudos e mudar a sua vida? Faça o pedido agora e nós nos encontraremos do outro lado. Você não tem absolutamente nada a perder, mas tem tudo a ganhar.